Salve, salve, galerinha. Estamos lá, o professor Jonas aqui hoje com um assunto de extrema importância para tanto interpretação de texto como para a parte de gramática aplicada que a gente chama, tá certo? Vale salientar também que a redação vai trabalhar muito esse ponto na questão dos pronomes. Lá na redação nós vamos classificar ou explicar os pronomes no assunto coesão. A gente chama de coesão referencial. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas vamos para cá, pronomes, né? Então, uma definição básica, pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Então vejamos aqui nesse exemplo aqui, ó. Quando a gente diz assim, nossas alunas admiram alguns professores que tiram as dúvidas delas. Frase simples, básica. A outra, não me fale de tal pessoa. Então, eu tenho aqui dois períodos, duas frases, né? Gostaria que vocês identificassem os pronomes. Será que vocês sabem quais são as palavras que aqui, né, exercem essa função, ou melhor, que tem essa classificação, que morfologicamente são classificados como pronomes? Se não, vejamos, né? Então, eu tenho aqui o primeiro, a palavra nossas, tá certo? Então veja que a palavra nossas, ela vai acompanhar a palavra alunas. Ela vai estabelecer com a palavra aluna uma relação de posse, tá certo? Então nós vamos classificar essa palavra como um pronome possessivo. Então veja, o que é que o pronome possessivo vai estabelecer com o substantivo? Então eu vou ter uma relação de possuidor, objeto possuído. Sempre que estiver estudando os pronomes pessoais, você vai se ligar, os pronomes possessivos, você vai se ligar nessa questão de possuidor. Eu posso ter um possuidor, vários objetos possuídos. Um possuidor ou só um objeto possuído. Tá certo? Então, aqui no caso, eu tenho vários possuidores com um objeto possuído. Então, nossas alunas. Tá certo? Então, esse nossas aqui vai estabelecer uma relação de posse. Então, nossas alunas. E veja que ele está acompanhando o substantivo. Então, admiram. Aí eu tenho aqui uma outra palavra, alguns. A palavra alguns acompanha a palavra professores, né? Alguns professores, vários professores, muitos professores. Mas quais são os professores? Veja que a palavra alguns aí, ela não identifica, ela não determina, ela não define quem são os professores. Então, esse pronome aí, semanticamente, ele não precisa a identidade dos professores, a gente vai chamá-los de pronomes indefinidos. Veja que o primeiro estabeleceu uma relação de posse, pronomes possessivos. O alguns professores, eu não sei quantos, não sei quais aqui, então ele vai indefinir o substantivo. Então, eu tenho uma outra palavra aqui, ó, esse que, né? Quando eu digo que tiram as dúvidas, quem é que está tirando as dúvidas? São alguns professores. Esse que retoma a palavra professores. Então, quando a palavra aqui tiver um antecedente e eu puder substituí-la, substituir a palavra que pelo termo que vem antes, nós vamos classificar esse pronome como relativo, uma relação anafórica, uma relação de substituição. Então, o pronome relativo, ele substitui um termo antecedente. Tranquilo? Então, veja que esse que aqui, ele substitui professores. Os professores tiram, né, as dúvidas delas, tá certo? Delas quem? Então, aqui vai fazer referência às alunas, né? Então, vai indicar também posse. Quem é que possui dúvidas? Quem é que tem dúvidas? As alunas, tá certo? Então, as dúvidas delas, as suas dúvidas. Então, o pronome aí também estabelece uma relação de posse. Tranquilo? Então, posse, indefinição, relação, relativo, e o outro também indica posse. Vejamos agora na segunda frase, no segundo período. Quando eu digo não me fale de tal pessoa.
Então, eu vou ter um pronome aqui, pronome me, nós vamos classificá-lo como pronome pessoal, aí você vai, né, identificar, você vai imaginar por que pessoal, Jonas? Porque eles vão indicar as pessoas do discurso. Então, os pronomes pessoais, eles se referem às pessoas do discurso. Então, o discurso você vai ter 3 pessoas, né? A saber, quem fala, com quem se fala e de que ou de quem se fala. Então, a primeira pessoa do discurso, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso. Tranquilo? Então, aqui um pronome pessoal. Eu digo, não me fale de tal pessoa. Veja que a palavra tal aqui, ela vai demonstrar que pessoa é. Eu posso substituir esse tal por esta, essa, aquela pessoa. Não me fale desta pessoa. Não me fale daquela pessoa. Portanto, a palavra tal aqui também é classificada como um pronome. Mais à frente nós vamos esclarecer, né, explicar cada tipo de pronome e a relação que ele estabelece, o pronome, com o substantivo. Então, nós temos aqui 2 pronomes nessa frase, na segunda frase. Na primeira nós temos 1, 2, 3, 4 pronomes. Beleza? Agora preste atenção neste detalhe. Nós vamos classificar os pronomes em 2 grupos. Aqueles pronomes que substituem o substantivo, que nós vamos chamar de pronomes substantivos, e nós vamos classificar o outro grupo como pronomes adjetivos. Tranquilo? Não se surpreendam se ao fazer algumas questões de prova, estiverem fazendo questões de prova e vem lá, pronome substantivo demonstrativo. O que é isso? Pronome substantivo porque ele está substituindo. Pronome adjetivo possessivo. Pronome adjetivo porque ele está acompanhando. Então, essa relação aí é só, faz alusão a se o pronome acompanha ou se o pronome substitui o substantivo. Beleza? Tranquilo? Então, se liga aí na dica, né? Se inscreve aqui no canal, segue-nos nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Valeu!